Fala Super! Como identificar e conseguir medir, metrificar as perdas do varejo. Se você trabalha em supermercado, se você trabalha dentro de um bazar, se você trabalha numa farmácia, se você trabalha em qualquer ramo que você dê atuação, é importante você ter consciência que tem sim alguns produtos que você vai comprar e por algum motivo eles podem quebrar, eles podem ter algum desvio ao longo do percurso dele até chegar no cliente, e às vezes não vai chegar no cliente, e você vai ter perda. Mas antes da gente falar sobre o que fazer para diminuir as suas perdas e saber como medir isso para você poder controlar, porque se você não mede, você não controla, eu quero te falar primeiro o que é perda e quais são as duas grandes diferenças que existem. Primeiro, existem as perdas conhecidas e as perdas não identificadas. Qual a diferença das duas? As perdas conhecidas. Está dentro deste grupo aquelas perdas que em supermercado se chamam de quebra, que são produtos que você comprou, adquiriu e por algum motivo ele não está mais próprio para ser vendido. Ele não pode mais ser vendido. Ele venceu, ele teve algum problema ali, a mercadoria caiu no chão, teve contato com a sujeira, era uma carne e tu teve que dar baixa, colocar como quebra. Ou algum produto, por exemplo, dentro do teu açougue, você expõe, a carne fica feia, ela queima, ela não é vendida, fica velha e você vai ter que jogar fora, porque aquele produto quebrou. E quando você consegue ter o produto na mão, medir, pesar, né, metrificar quanto que você está botando fora, é uma perda que você está identificando. Então, essas são perdas identificadas. Ou por mau uso, você acondiciona, né? Mau uso, na realidade, mau acondicionamento. Mau uso também porque você não fez o rodízio, então ele venceu. Ou também pode acontecer por mau acondicionamento. Você bota várias caixas uma em cima da outra, rasga, estoura algum produto e a partir dali você vai ter que botar fora porque você perdeu aquele produto. Aquele produto ele não tem mais condição de ser vendido. Vencimento, estourou o saco, estourou o pacote. Então são produtos que você identifica, dá baixa e você vai ter que colocar fora ou depois buscar troca com o teu fornecedor. Isso vale para, estou dando exemplo de supermercado, mas acontece com você também no bazar. Você tem espelhos e por algum motivo alguém bate no espelho e quebra esse espelho. Você vai ter que dar baixa no espelho, porque o espelho não tem mais como ser vendido. Um pote plástico, algum outro produto que você tenha dentro da sua loja que quebrou. Então é uma perda identificada. Você vai dar baixa nesta perda identificada. E quando é um produto que você tinha nas mãos e ele quebrou, a gente coloca como quebra. Quebra identificada. Tá? Então perda identificada, as pessoas também, alguns chamam de quebra. Agora tem um outro grupo que é as perdas não identificadas. Como assim, Rotieri, perda não identificada? São aquelas ocasionadas, por exemplo, por furtos. São aquelas ocasionadas, muitas vezes, por erros operacionais. Como, por exemplo, veio na caixa o conferente lá, não conferiu direito e veio escrito que estava na caixa 20 unidades, ele não abriu a caixa para abrir, deu entrada na nota de 20 unidades, só que na realidade só entrou 10. Então, naquele momento, tu teve uma perda não identificada, porque no teu sistema marca 20, só que na realidade só entrou 10. Teve um erro operacional. As pessoas não seguiram a operação certa, não seguiram o processo certo de conferência. E aí você teve uma perda não identificada que você só vai identificar, e por isso o nome não identificada. A gente só identifica quando a gente faz um inventário, quando a gente conta uma categoria e aí a gente vai identificar o que está no sistema e o que está no físico e vai ver que está faltando. Essa é a perda não identificada. E a identificada é quando tu tem o produto na mão, tu viu que quebrou e você vai dar baixa. Então você sabe o que quebrou e quanto quebrou, qual o peso, qual a quantidade, qual é a unidade, qual é o código, você consegue identificar. Certo? Então essas duas diferenças para você entender. Ok, Rotieri, entendi. Agora eu quero saber como que eu meço isso, qual é a medida que eu tenho que ter para saber se eu estou com uma quebra muito alta, se eu estou com uma perda muito alta, baixa, como é que eu faço isso? Existem associações como, por exemplo,
a Associação Brasileira de Supermercados, quando a gente está falando de supermercado, que ela lança todos os anos, né? 2021 nós estamos, ela lançou em 2020 o Índice Nacional de Perdas, que é o índice médio de perdas, médio geral, que um supermercado pode quebrar durante um mês. Então, tudo que ele fatura, vende, 1,9% do que ele vende, ele pode quebrar. Então, essa é a métrica que eles dizem que é uma métrica nacional, que eles fazem uma medição com as empresas mais eficientes e com as menos eficientes, eles fazem uma média e divulgam isso no mercado para você ter um indicador, um índice. Outros setores também devem ter isso. Eu pesquisei sobre bazar, não encontrei se existe um índice exato sobre isso. Existem no setor de bazar, mas eu falo no comércio, no ramo de bazar, de farmácia também, não encontrei um número bem sobre isso, mas se a gente buscar mais informações em algumas associações, talvez a gente encontre também. Mas o que importa dessa questão do índice? Quanto menor o índice, melhor para o teu resultado. Quanto menor o índice de quebra, de perda, né, melhor o teu resultado. Por quê? Quanto mais tu quebra, quanto maior esse teu índice, imagina 5%, sempre sobre a venda, e eu já vou explicar por quê, e não sobre o custo que tu mede. Imagina que tu tem 5% e a tua margem de lucro no final, que tu poderia lucrar dentro de uma empresa, era 10%, tu tem que descontar esses 5 daqueles 10, tu não vai ganhar mais 10, tu vai ganhar 5. A perda, a porcentagem de perda, ela desconta direto da possibilidade do teu lucro ser maior. Tu vai perder lucratividade quanto maior a tua perda. Sai direto do custo. Sai direto do lucro da tua empresa, da tua instituição. Por isso que você tem que ter o controle. Você tem que ter um controle fino dessas questões de perda, fazer as anotações. Tudo que quebrar, você tem que anotar, fazer inventários dos itens que tem maior giro, que tem mais índice de furto, para você constantemente fazer inventários rotativos para você ter maior controle e verificar e tomar algumas ações para reduzir essa questão de perdas. Rotieri, por que é importante, então, analisar a perda pela venda? Eu vou medir o índice olhando o faturamento e não o preço de venda, na realidade, e não o preço de custo. Porque quando você já calcula o preço de venda, você já está calculando o seu custo, e espero que você faça isso, você já está calculando o seu custo operacional, o seu custo de manuseio, o seu custo de deixar a mercadoria dentro do teu estoque. Você já está calculando esse índice administrativo, que é um índice que você bota dentro do preço, para pagar todos os teus custos administrativos operacionais, para realmente pagar a máquina, né? A máquina, a empresa, os custos que ela tem para se manter. Então, existe um custo operacional dentro de cada produto. Aí, se você calcula o índice sobre o preço de custo, é como se o produto não estivesse entrado dentro da tua loja. Parece que ele ainda está no fornecedor, porque tu está calculando sobre o custo. Tu não botou mais os custos que você tem administrativos para vender algo. Como, por exemplo, água, luz, aluguel, o custo com funcionário, custo com manutenção, custo com locomoção, custo com logística, que você vai calcular e vai chegar num índice que você vai jogar em todos os seus produtos na venda de cada item. Se você calcula pelo custo, calcula esse índice de quebra pelo custo, você não está analisando a porcentagem de forma correta, o quanto você realmente está tendo de quebra sobre o faturamento, sobre a venda. E aí você calcula sobre o custo, você vai ter uma distorção de fatos, de realidades. Então você precisa sempre analisar sobre a venda, porque você está analisando um produto que você quebrou, que você perdeu, que você deixou de vender por alguma falta de empenho e de responsabilidade, de competência que alguém teve e deixou o produto vencer, deixou o produto quebrar, você deixou de vender. Então, a perda calculada sobre a venda. Tá? Então, é sempre sobre a venda e não sobre o custo. Neste caso, da gente analisar as perdas e quebras.
Sobre o custo existem alguns outros cálculos, mas eu não vou entrar em detalhes. Beleza, agora como que eu faço então? Imagina que você quer analisar a loja como um todo, como eu dei o exemplo do supermercado, que é 1,9% sobre a venda. Então, se tu vende R$1 milhão, você pode quebrar 1,9% sobre esse 1 milhão, vai te dar o teu teto máximo de quebra que tu pode ter de todos os setores do supermercado. Depois você tem vários índices em cada setor, no exemplo do supermercado. Quanto que pode quebrar cada setor? Padaria pode quebrar 5%, açougue 2,5%. Quais são os outros setores? Tem várias outras quebras que você precisa analisar. Cada setor tem um índice que tu pode quebrar. Sempre como eu falei, quanto menor, melhor. Então você pode se basear. Cara, eu estou quebrando 10% no FLV, no Hortifruti. É bom? Não é. Você está quebrando muito, 6%. 6% e para baixo ainda. Você precisa trabalhar. É importante você ter essa consciência, sempre analisando o geral, e depois que você olha o geral, você vai olhando setor a setor para ver qual que está impactando, que está quebrando mais, e aí você vai ter uma ação mais direcionada em cada setor. Mesma coisa na sua farmácia, mesma coisa no seu bazar. Entenda qual é a linha de medicamento que está vencendo mais, que está tendo mais problema, por que está tendo, qual é a linha da categoria lá do teu bazar, é a mesa aposta que está dando mais problema de quebra. Por que está acontecendo isso? Você mede sempre a venda do setor total e a quebra do setor total. E aí você vai identificar o índice sobre o faturamento. Imagina você quebrou você vendeu R$1.000 no setor mesa aposta e você quebrou R$20. Então quer dizer que você quebrou 2% do que você vendeu. Então é isso que você precisa fazer, analisar setor a setor, olha o geral e depois você olha qual setor que está dando mais, que está impactando mais na minha quebra, qual que está dando mais na perda, né? Está gerando mais perda. E aí a partir disso você vai naquele setor e começa a analisar os motivos. É excesso de compra? É a estocagem que está errada? A exposição está mal feita? Os vendedores não estão oferecendo bem os meus produtos? Os meus preços estão acima do mercado? O que está gerando a exposição? A forma que eu estou armazenando no meu CD está errada? Qual é o prazo se é um produto com validade curta? Eu não estou fazendo o rodízio certo lá naquele setor? Eu estou comprando com um prazo de validade muito curto? Você precisa entender onde é que está o índice maior e a partir daí você vai trabalhar esses produtos para diminuir as suas perdas. É importante você entender que a maioria, mais de 40% dos problemas dentro de uma empresa são de perdas, é por erro operacional. É por a nota fiscal dada entrada em um produto que não entrou dentro da loja. É por passar uma mercadoria no checkout, no caixa, que era o código 1, só que a menina tinha o código 1 e o código 2. Ela apertou 2 vezes e passou só o código 1. Passou um código pelo outro. Ou contou errado, ou digitou errado, quando ela vai digitar. Então, mais de 40% são erros operacionais. E mais de 70% de todas as perdas que existem dentro... Aí eu estou falando de supermercado, mas pelo meu conhecimento que eu também tenho nas outras áreas do varejo, também em média é isso, mais de 70% são erros internos. São erros de dentro da loja, não são por furtos e não são por qualquer outra coisa que tu possa imaginar. É problema interno. Então, se você corrigir os problemas internos, você já vai diminuir 70% dos seus problemas com perdas aí na tua empresa. E para você realmente ter controle, então, meça por setor as tuas quebras, analise sempre a venda do setor, quanto eu quebrei e quanto eu vendi, você vai ter aquela porcentagem, você vai identificar qual o setor que está te dando mais quebra, a partir daquilo ali você vai na causa, entende realmente o que está impactando e trabalha aquilo de forma a prevenir, evitar o desperdício aí na tua loja. É importante lembrar sempre que perda vai estar descontando do resultado da tua loja, do resultado da equipe que tu está gerenciando. E se está diminuindo o resultado, se você corrige isso, imagina o up que tu vai dar no resultado sem precisar aumentar faturamento. Simplesmente organizando a casa, organizando o que tu já tem aí dentro da tua casa que você consegue organizar.
Beleza? Se gostou do vídeo, curte aí, se inscreve no canal, manda um comentário, manda mais dica aqui sobre quebras, perdas, manda tua dúvida sobre o assunto. Eu falei de uma forma aqui mais breve, né, mais sucinta, sobre o que é, como que funciona. Posso fazer mais vídeos aqui sobre prevenção de perdas, com certeza. Comenta aqui embaixo o assunto que tu quer que eu fale sobre esse tema, prevenção de perdas, que a gente pode trazer mais conteúdos aqui para vocês. Beleza? Não se esquece também, vou deixar aqui nos comentários, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue, porque toda semana, na realidade todo dia praticamente, eu abro uma caixinha de perguntas, você pode mandar pergunta, é eu mesmo que respondo pessoalmente. Você pergunta, eu respondo, papum, um papo bem reto para poder contribuir ainda mais contigo aí. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.